Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Vocês estão no canal Curtindo a Natureza, Suculentas e Orquídeas. Para quem não me conhece, meu nome é Maria. No vídeo de hoje nós vamos replantar duas Phalaenopsis mini que eu comprei no Orquidário Orgânico Hortolândia. Já faz um tempinho. Essa é a Taida Salu. E eu vou fazer o replante dela hoje, já faz um tempo que ela tá aqui. Eu tava esperando ela emitir raízes novas, mas ela não emitiu. E eu vou fazer o replante dela assim mesmo, porque eu não gosto de cultivar nesses vasos aqui. E ela tá na casca de pinos. Eu acho difícil cultivar a planta na casca de pinos. Gente, não é que a casca de pinos é ruim. É que aqui no meu local é bem úmido, tá? Então não é a planta, não é o substrato, não é ruim. A casca de pinos veio, ó, ela tá nova, tá vendo? Eu poderia deixar aqui, mas tá secando as raízes por falta de... Ah, não sei por quê. Essa planta aqui tá super bem, mas também elas... Essa aqui tá, até tem umas raizinhas aqui, tá vendo? Essa aqui é a Medina, Phalaenopsis Medina, também do Orquidário Orgânico Hortolândia. Como que eu vou fazer o replante dessas plantas? Eu vou colocar as duas num vasinho de barro, tá? Esse vasinho é um vasinho reaproveitado que eu tinha aqui e eu vou usar ele. Então eu vou colocar as duas aqui. Por que você vai colocar as duas plantas no vaso só? Gente, é por questão de espaço, tá? Eu tô com pouco espaço e aí assim, essas duas plantas são de porte pequeno, então eu vou colocar elas no mesmo vaso. Se crescer muito e ficar desproporcional o vaso não é grande, olha, dá pra ver que não é grande, eu posso estar fazendo um replante no futuro. Mas eu acredito que elas vão se dar bem aqui nesse vaso, as duas juntas, tá? Eu estou juntando plantas assim pra ficar mais, ocupar menos espaço, tá? Então, vou baixar a câmera pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer isso aqui, tá? Eu vou colocar aqui no fundo do vaso isopor. Ah, quero mostrar que eu tenho uma pequena semi-hidroponia aqui. Eu coloquei aqui um fundinho de garrafa bem pequenininho. Vou deixar aqui no fundo. Eu tinha uma planta aqui que não foi pra frente, tá? Eu acho que eu reguei ela muito e parece que ela não gostava de muita água não, gente. Mas não é por causa da semi-hidroponia, porque ela não estava, tá? Então, vou tirar essas plantas aqui do substrato, ó. Essa planta aqui, ó, ela quase tá sem raízes, tá vendo, gente? Ó. Essas raízes que vocês estão vendo aqui, elas estão nessa cor. Tem algumas aqui que estão mortas, eu vou tirar. Algumas estão boas, tá? Algumas não estão. E... eu não sei, mas eu não sei cultivar na casca de pinos. Gente, eu não consigo. Essa aqui, embora ela pareça que ela tá seca, ela não tá. Então, eu vou deixar ela aqui, que essa tá precisando de uma hidratação. Essa aqui tá seca. Não vou retirar, gente. Tô com o negócio no alto, né? Deixa eu levantar um pouquinho mais, que dá pra ver. Eu não vou retirar essas casquinhas de pinos que estão agarradas aqui pra machucar as raízes, tá? Não vou tirar, porque não tem necessidade. Ela tá pequenininha aqui, eu vou colocar ela aqui no cantinho e vou colocar a outra no outro cantinho, de forma que as duas vão ficar aqui, ó. Tá vendo? Essa é a Taida Salu e essa é a Medina. Essa aqui, quando ela chegou, ela tava bamba, por isso vocês estão vendo o isopor aqui, eu firmei ela com isopor. Como eu já falei no vídeo anterior, sempre que a planta chegar na casa de vocês, façam isso, gente. Firmem a planta, não deixem a planta bamba, tá? Esse esfagno bem aqui no centro, eu não deixo também, eu tiro. Bem aqui onde inicia o caule da planta, né? Eu não deixo porque eu acho que pode apodrecer de baixo para cima. Casquinhas de pinos, quando você vai plantar no vaso de barro, se estiver agarrado, não precisa arrancar. Se você for fazer um replante dessa planta na semi-hidroponia, na garrafa plástica, gente, aí precisa tirar tudo que se decompõe, tá? Mas aqui, como o vaso é de barro, ele tira a umidade, então pode deixar
essas casquinhas agarradas aqui, porque elas, quando a gente tira, acaba machucando a raiz, né, gente? Então a gente não quer machucar a raiz. Tô tirando aqui pontinhos de raízes que estão podres. Só cortem a raiz se vocês verem que está estragado, gente. Não cortem a raiz boa de planta. Eu vejo muita gente falando, ah, vou cortar essa raiz porque tá pra fora do vaso. Gente, são raízes aéreas. Elas gostam de ficar pra fora do vaso, tá? Não cortem, não cortem. Como eu falei no vídeo anterior, agora que eu tô vendendo as minhas plantas, eu tô observando que muita gente não sabe cultivar. Cortam as raízes das plantas porque tá aérea. Pensa que a planta, que a raiz tá pra fora porque e aí acha que não tá bom ou que tá feio e corta. Não cortem, gente, não cortem. As plantas, as orquídeas no geral gostam de ter raízes aéreas, tá? Tô cortando aqui um toquinho de haste. Essa é a Medina. Tá bonita a muda, olha. Tá com poucas raízes, mas ela vai se enraizar rápido nesse vaso de barro aqui, porque elas amam. Então vou acomodar as duas aqui. E vou fazer aquele esqueminha de prender com isopor, tá? E se precisar, a gente passa um palito. Não quero afundar muito a planta dentro do vaso, tá? Que essas plantas aqui, como eu falei, é de porte pequeno. Quando a planta é de um porte maior, deixa eu até mostrar num vídeo, eu gosto de deixar ela mais funda um pouquinho, porque ela cresce e o caule dela, o rizoma delas crescem também, né? E aí, deixa eu colocar um pouquinho de esfagno para dar uma certa umidade para essa planta aqui em cima. Em cima, tá, gente? Como vocês viram, eu coloquei a semidroponil lá embaixo. Então, não tem necessidade de muita umidade aqui em cima, tá? É só mesmo um pouco de umidade, só para manter a planta úmida, tá? E vamos prender essa planta muito bem presa. Planta bamba no vaso não enraiza, a gente já sabe disso, né? Mas todos os vídeos que eu vou fazer replanta eu falo a mesma coisa. Porque muita gente perde a planta por não prender ela no vaso. Como vocês viram um vídeo meu anterior aí, eu perdi uma floração maravilhosa porque a planta estava bamba no vaso. Quando a gente fala bamba, gente, é a jeito do mineiro falar, né? É planta solta, tá? Quando a planta tá solta no vaso, aquela planta que fica balangando, assim, balançando pra lá e pra cá, ela não enraiza. Então tem que prender bem essa planta, tá? Pra ela soltar raízes rápido, soltar raízes novas. Tão bonitas, olha, ficaram bem presas. Eu gosto de prender o máximo que eu consigo, porque se eu achar que tá meio balançando, eu prendo mais, porque não adianta, gente, se ela começa a enraizar e balançar, a raiz que tá saindo, ela queima a ponta, tá? Não adianta vocês achar que, isso é bobeira, que é... Não, ela queima a pontinha e não vai pra frente. Então, vamos fazer um replante com uma planta bem firme, tá? Como eu falei, eu tô usando isopor nos vasos de barro para ficar mais leve, né? As minhas plantas são penduradas, então eu quero que fique mais leve os vasos. E o isopor, ele é ótimo para isso, além de ele ajudar a fixar bem a planta, porque ele é flexível, você pode apertar ele para baixo, ele volta, ele expande, né, na hora que você solta e dá essa firmeza que a planta precisa. Ó, estão plantadas, as duas ficaram assim, tá vendo? Vou mostrar assim porque elas vão ficar assim, né? Plantei assim. Essa menor aqui é a Taida Salu, essa planta é linda, né? E essa é a Medina, tá vendo? Eu vou colocar a plaquinha nelas e vou colocar aqui cadê? O MCL que eu trouxe, mas não sei onde eu coloquei aqui. Sabe que eu tirei daqui? Eu vou colocar o MCL nelas, gente. Não que eu encontrei ele aqui. Achei que eu tinha trago ele pra cá, mas acho que eu não trouxe não. Mas eu vou adubar aqui com MCL essas plantas para que elas soltem raízes rápidas. Gente, o MCL, ele é excelente para ajudar a enraizar, tá? Outra coisa que eu uso para ajudar a soltar raízes rápido e hidratar as plantas que estão desidratadas é a água oxigenada volume 10. Conversei com a Leonice lá do canal
orgânico hortolândia, ela falou que pode sim usar água oxigenada, que não vai matar todos os fungos micorriza não, tá? Então o que que eu faço? Eu dou uma borrifada de água oxigenada aqui, para que essas plantas soltem raízes e hidrate as folhas. Essas aqui não estão desidratadas, essa aqui tá começando a desidratar. Como vocês viram, ela tava com pouca raiz, mas essa aqui tá linda, maravilhosa. E já já todas as duas vão estar bem enraizadas. Essas plantas enraizam muito rápido, principalmente no isopor e no vaso de barro, gente. E com o MCL mais rápido ainda. Eu achei que eu tinha trago o MCL para me colocar, mas eu não trouxe. Depois eu vou colocar, mas você já sabe como que usa, um pouquinho. Pode colocar em cima das raízes. Eu não coloco próximo, eu não coloco em cima do caule, eu coloco próximo. Eu não coloco em cima do caule, mas é uma questão de eu não gosto de colocar, tá? Porque eu acho que a umidade no caule pode apodrecer. Eu prefiro não colocar. Mas não tem problema, todo mundo fala que não tem problema. Nas raízes eu coloco. Eu pego ele e coloco bem em cima aqui das raízes. Olha como que aqui o rizoma ficou livre, olha. Quando sair raízes novas, dá pra ver as raízes. O intuito não é ver sair raízes novas. Deixa eu baixar pra vocês verem essa aqui. Ó, tá vendo? Caule livre ali. Não é para ver as raízes, né? A gente gosta de ver elas saindo, mas não é, o intuito não é esse. O intuito é que você não apodreça a sua planta. Não, você vendo o seu tronquinho, você não vai encostar em esfagno nele, que vai reter umidade, ou qualquer outra coisa que possa reter umidade, você não vai deixar encostado nesse rizoma aqui da planta, tá? Então, uma coisa que perguntaram novamente, por que eu estou plantando minhas plantas no meio do vaso e em pezinho? Gente, eu já expliquei. A gente planta na beirada do vaso, elas saem pra fora, tá? Eu, assim, rego minhas plantas de mangueira, não tenho problema com apodrecimento de miolinho. Tem algumas plantas aqui que sim apodreceu o miolinho, mas não é por causa de rega, é por causa de fungo, como essa aqui, por exemplo. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é uma planta que eu comprei pra venda. Eu já tratei ela, tá? Essa planta aqui eu comprei pra venda, ó. Só que quando a gente vai comprar mais quantidade, a gente não presta atenção. E quando eu vi, essa planta tinha um fungo aqui, ó. Perdeu aqui o centro. Tá vendo? Então eu tenho algumas aqui que não tem o centro, mas é porque eu já comprei com problema. Essa planta, ela veio assim, ó, tá vendo? Eu não observei na hora da compra. Então, uma planta assim não vai pra venda, né, gente? Lógico. Então, a gente vai cuidar dela. Ela tá com flores, olha que bonitinha. Olha que linda essa planta. Ela tá com flores. Por que você não cortou a flor dela? Gente, não tem necessidade, olha aqui, olha. Ela só perdeu o centro, mas ela tá com muitas raízes. Eu já tratei com fungicida. Eu coloco aqui, gente, ó, o fungicida puro. Isso é o cercobin. Eu coloco puro. Pra quando é assim, eu coloco puro aqui, tá vendo como é que fica, olha? Pra combater o fungo. Então tá seco. Já secou, tá sequinho, tá vendo? E provavelmente essa planta vai me emitir um cake lateral. Eu tenho alguns aqui que aconteceu a mesma coisa. Eu comprei sem prestar atenção. E elas emitem cake laterais. Deixa eu mostrar pra vocês um aqui. Tem um cake enorme, ó. Aqui, ó. Isso aqui é falta de atenção, gente, ó, na hora da compra. Aqui, ó. Aqui, ó. Perdeu aqui, tá vendo? Olha aqui o cake. Então, na maioria das vezes, elas quando perdem ali, elas emitem um cake, tá? Então, eu não tenho esse problema de apodrecer aqui. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu queria fazer esse replante junto com vocês, da Thay da Salu e da Medina, tá? Vocês estão ouvindo vozes aí do Dudu. Então, muito obrigada a todos. Deixa aí seu joinha, se inscreva aqueles que não são inscritos e até o próximo vídeo.